Do alto de mais de 8.800 metros, o Monte Everest reina absoluto como o pico mais alto da Terra. Sua beleza majestosa e o desafio imponente que ele representa já atraíram inúmeros aventureiros para suas encostas geladas. Embora muitos tenham conquistado seu cume, para centenas a montanha se tornou o local do descanso final. Os alpinistas enfrentam avalanches mortais, tempestades brutais e baixos níveis de oxigênio em sua busca pelo ápice da Terra. Mas, recentemente, aqueles que venceram o Everest trouxeram de volta revelações surpreendentes. Prepare-se, porque vamos revelar as novas descobertas assustadoras feitas no Monte Everest, que preocupam os cientistas. Prepare-se para uma jornada arrepiante. 15ª. Maurice Wilson. O Monte Everest sempre foi um ímã para os mais ousados e corajosos. Mas Maurice Wilson, um aventureiro inglês da década de 1930, se destaca como uma das figuras mais enigmáticas a passar por ali. Em 1933, Wilson elaborou um plano audacioso. Ele pilotaria um avião Gipsy Moth até a encosta norte do Everest e depois subiria até o cume sozinho. Sua preparação incluiu a prática de trilha na Grã-Bretanha e o aprendizado de como pilotar aviões. Em seguida, ele passou um inverno na cidade indiana de Darjeeling, nos Himalaias, onde ele se envolveu em práticas de jejum e oração, práticas que ele acreditava que o capacitariam para conquistar o pico mais alto do mundo. A missão de Wilson no Everest foi motivada por mais do que apenas um desejo de viver essa aventura. Ele via sua jornada como um meio de promover suas crenças de que o jejum e a fé poderiam curar doenças por todo o mundo. Apesar de sua curta experiência tanto com alpinismo quanto na aviação, ele conseguiu voar da Grã-Bretanha para a Índia, entrando secretamente no Tibete e subindo a uma altitude impressionante de 6.920 metros até o Everest. Tragicamente, Wilson não sobreviveu à sua ousada tentativa. Uma expedição britânica descobriu seus restos mortais no ano seguinte, com sua última página do diário datada de 30 de maio. Houve uma suspeita intrigante de que ele foi encontrado vestido com roupas íntimas femininas, embora esse detalhe seja mera especulação. Aumentando ainda mais o mistério, em 1960 uma equipe chinesa descobriu um sapato de salto alto perto de onde o corpo de Wilson foi encontrado, reforçando as revelações póstumas de que ele tinha trabalhado em uma loja de roupas femininas na Nova Zelândia e que vestia roupas de mulher. Esses detalhes pintavam a imagem de um homem capturado por uma obsessão pelo Everest, uma fixação que infelizmente levou à sua morte. Em 2003, Thomas Noy especulou que Wilson poderia realmente ter alcançado o cume antes de sucumbir durante a descida. No entanto, o ceticismo ainda persiste sobre a probabilidade de um alpinista tão inexperiente pudesse ter conseguido alcançar esse feito sem ajuda nenhuma. Até hoje, se Maurice Wilson alcançou o cume do Everest e a sua verdadeira motivação permanecem questões envoltas em mistério, tornando sua jornada um capítulo cativante na história do Everest. 14ª, a terceira pessoa. Em 1933, o explorador britânico Frank Smythe quase gravou seu nome na história como a primeira pessoa a alcançar o pico do Monte Everest. Enquanto todo o seu grupo desistia na metade do caminho, abalados pelos ventos ferozes, neve congelante e ar rarefeito da montanha, Smythe persistiu, chegando muito perto do cume com apenas 1.000 metros restantes. Mais tarde, Smythe registrou uma experiência bizarra e intrigante em seu diário, que ficou conhecida como a Síndrome do Terceiro Homem. Smythe descreveu um momento durante sua escalada solitária quando colocou a mão em seu bolso, tirou um pedaço de doce de menta, partiu ele ao meio e se virou para oferecer a outra metade a um companheiro de escalada. Foi então que ele percebeu que na verdade estava sozinho. Apesar disso, Smythe sentia uma presença inegável, como se uma segunda pessoa estivesse subindo ao lado dele. Esse sentimento de companheirismo era tão forte que apagou qualquer solidão que ele pudesse sentir. Esse fenômeno também foi relatado por outros alpinistas. Em setembro de 1975, os montanhistas britânicos Dougal Heston e Doug Scott experimentaram um encontro assustador parecido com o de Smythe. Depois de chegar ao cume do Everest no fim do dia, eles foram forçados a passar a noite na perigosa Zona da Morte. Presos em um abrigo de neve construído às pressas, com ar insuficiente, pouca comida e sem butano para aquecer o abrigo, a situação era terrível.
Em meio a essa situação perigosa que ameaçava suas vidas, ambos os alpinistas relataram ter sentido uma misteriosa terceira presença na caverna com eles. Esta presença, que nenhum dos dois conseguiu explicar, forneceu não apenas o calor corporal essencial, mas também conselhos cruciais sobre como sobreviver àquela noite. Este companheiro inexplicável parecia oferecer o apoio que eles desesperadamente precisavam. Experiências assim não são poucas no alpinismo. Renomados alpinistas que chegaram ao cume do Everest, como Peter Hillary, Lincoln Hall e Reinhold Messner, também descreveram o encontro com essa terceira presença enigmática durante suas escaladas. 13ª. George Mallory e Andrew Irvine. Em 1953, Edmund Hillary e Tenzing Norgay se tornaram os primeiros indivíduos a chegarem ao cume do Monte Everest com sucesso. No entanto, essa conquista foi recebida com certo ceticismo devido a uma expedição anterior, de 1924, envolvendo George Mallory e seu companheiro Andrew Sandy Irvine. Esses dois alpinistas ingleses foram avistados pela última vez como pequenas figuras ao longe, agarradas à imponente cordilheira nordeste do Everest, a uma distância de apenas 200 a 330 metros do cume. Infelizmente, eles nunca retornaram, desencadeando quase um século de especulações sobre se eles foram os verdadeiros pioneiros a alcançar o ponto mais alto do mundo pela primeira vez. George Mallory era um alpinista experiente que já havia participado de 2 expedições ao Everest, antes de 1924. Sua primeira viagem aos Himalaias foi com a Expedição de Reconhecimento Britânica de 1921, organizada pelo Comitê do Monte Everest e liderada por Charles Howard Bury. Esta missão preliminar foi fundamental, pois mapeou pela primeira vez a região ao redor do Everest em grande detalhe. A equipe inicialmente incluía montanhistas experientes como Alexander Kellas e Harold Rayburn. Tragicamente, Kellas sofreu um ataque cardíaco fatal durante a escalada, e Rayburn ficou doente e teve que se retirar, deixando Mallory como o alpinista líder da expedição. Nesse papel, Mallory explorou as possíveis rotas para o cume com uma equipe de Sherpas. Ele é considerado o primeiro europeu a provavelmente contemplar o Sertibeme Ocidental, na base da formidável face Lhotse da montanha. Sua equipe também abriu um caminho através da geleira de Rongbuk até a base da face norte. Inicialmente, Mallory estava relutante em usar tanques de oxigênio, sentindo que isso se desviava da pureza do esporte. No entanto, em sua terceira expedição, ele já havia aceitado que as duras condições do Everest exigiam essas ajudas artificiais. Para o que seria sua última tentativa, Mallory se uniu a Sandy Irvine, conhecido por sua sólida habilidade técnica com aparelhos de oxigênio e sua impressionante força física. Guiados por Noel Odell, eles fizeram uma rápida subida pelos acampamentos. Durante a escalada, Odell, que estava observando a distância, foi pego por uma tempestade de neve. À medida que as condições pioravam, ele tentou chamar Mallory e Irvine na esperança de guiá-los de volta com segurança. Mas, quando a neve diminuiu, Odell e 2 carregadores retomaram a busca sem encontrar qualquer vestígio dos alpinistas. O mistério persistiu até 1999, quando uma expedição liderada por Conrad Anker localizou os restos mortais congelados de Mallory. Infelizmente, sua câmera, que poderia ter confirmado o sucesso da viagem, não foi encontrada. Nenhuma evidência definitiva surgiu da descoberta, mas uma pista fascinante tornou a história mais curiosa. Mallory havia prometido colocar uma fotografia de sua esposa no cume, uma foto que ele carregou durante toda a expedição. Esta fotografia não foi encontrada em seus pertences quando seu corpo foi localizado. Embora não seja uma prova definitiva, este detalhe sugere que Mallory pode ter alcançado o cume, deixando aberta a possibilidade de que ele e Irvine teriam sido os verdadeiros primeiros alpinistas a atingir o ápice do Monte Everest. 12ª. Fantasmas do Everest. O Monte Everest, um lugar tão assustador quanto majestoso, não é conhecido apenas por suas alturas de tirar o fôlego, mas também pelos encontros misteriosos com o sobrenatural. Entre esses fenômenos misteriosos há avistamentos de fantasmas e outros eventos inexplicáveis que frequentemente permeiam o ar fino e gélido do pico mais alto do mundo. Um alpinista que teve uma experiência em primeira mão com estes fenômenos de outro mundo é Pemba Dorje Sherpa, uma figura célebre na comunidade de escalada por 2 razões.
Em 21 de maio de 2004, ele alcançou um feito notável ao escalar o Everest em um tempo recorde de 8 horas e 10 minutos. No entanto, foi o que aconteceu 3 dias depois, em 24 de maio, que adicionou um capítulo arrepiante à sua célebre carreira de alpinista. Enquanto se aproximava do cume através do Col Sul, Dorje testemunhou uma cena que parecia vir dos seus pesadelos mais horripilantes. Um grupo de alpinistas falecidos, com seus corpos bizarramente preservados na imensidão gelada do Everest. Conforme Dorje parou perto de um monte de pedras, ele teve o que descreveu como um encontro sobrenatural. Em um relato arrepiante dos eventos, Dorje afirmou que quando parou no monte de pedras, viu alguns espíritos na forma de sombras pretas vindo em sua direção, estendendo as mãos e implorando por algo para comer. Ele acreditava que essas aparições eram espíritos de alpinistas que tragicamente perderam suas vidas no Everest. Na montanha ainda estão os corpos de muitos que morreram, incluindo um alpinista que permanece suspenso pela eternidade, pendurado em uma corda após uma queda fatal. De acordo com a crença de Dorje, os fantasmas do Everest são espíritos assombrados, presos à montanha até que seus corpos possam ser devidamente enterrados. Dados os desafios logísticos e as condições perigosas a 8.000 metros de altitude, onde muitos desses corpos estão localizados, parece improvável que o Everest se livre de seus fantasmas tão cedo. 11ª, o OVNI acima do Monte Everest. Em 2012, o alpinista e cineasta David Brashears realizou um feito monumental ao criar uma impressionante foto de 2 bilhões de pixels da cordilheira do Monte Everest. Esta imagem detalhada, composta por 477 fotografias meticulosamente reunidas, captura a montanha mais alta do mundo com detalhes de tirar o fôlego, desde o acampamento na base da montanha até os céus. Mas não foi apenas a montanha que chamou a atenção de espectadores em todo o mundo, mas algo inexplicavelmente mais misterioso. Os observadores mais atentos perceberam uma curiosa forma preta pairando no céu acima dos Himalaias. A imagem foi tirada no Monte Everest e é inacreditável. Uma silhueta misteriosa, visível no mosaico de alta definição, gerando uma grande polêmica e muita curiosidade. Muitos entusiastas e observadores de OVNIs afirmaram que não poderia ser um drone devido à sua altitude e ao formato, especulando, em vez disso, que se tratava de uma espaçonave alienígena. Esta afirmação ganhou força quando a filmagem foi submetida à análise por vários observadores do céu. Aumentando a polêmica, o UFO Today, um grupo dedicado ao estudo de objetos voadores não identificados, investigou a imagem. Segundo eles, há rumores de que a área ao redor do local fotografado tem bases subterrâneas secretas semelhantes à Área 51, conhecida por sua relação com extraterrestres. Além disso, a revelação de certos arquivos secretos em 2023 aumentou o mistério, revelando que houve 7 avistamentos de OVNIs na área desde 1968. Esses avistamentos ocorreram perto da região conhecida como Ladakh, uma área de fronteira praticamente inacessível localizada entre a Índia e a China. Esta mistura de fotografia de alta resolução com fenômenos aéreos inexplicáveis capturou a imaginação de entusiastas de OVNIs e céticos do mundo todo. A possibilidade de vida alienígena e da existência de bases militares secretas perto do Everest adicionam uma emocionante camada de mistério à história já cativante do pico mais alto da Terra. 10ª. Botas verdes. Recuperar cadáveres do Monte Everest é uma tarefa muito difícil e repleta de perigos devido às condições climáticas implacáveis da montanha. Esses corpos, muitas vezes abandonados da forma como caíram, servem como marcadores sombrios para os outros alpinistas. Um dos mais assustadores desses marcadores é conhecido como Botas Verdes. Botas Verdes é o apelido dado ao corpo do alpinista indiano Tsewang Paljor, que morreu tragicamente em uma expedição devido à baixíssima visibilidade durante uma forte nevasca. Seu corpo está congelado na entrada de uma caverna, identificado por suas botas em um tom brilhante de verde. As botas tornaram seu local de descanso final um marco bem conhecido da montanha. O local ficou conhecido como Caverna das Botas Verdes. Quando os alpinistas passam por ela, eles são lembrados de uma forma marcante de que estão entrando na famosa Zona da Morte do Everest, uma área infame por suas condições perigosas de apenas 1/3 do oxigênio disponível no nível do mar. Esta zona já ceifou muitas vidas, servindo como um lembrete aterrorizante da natureza brutal e implacável da montanha.
O que torna a história das Botas Verdes ainda mais comovente é que Tsewang Paljor era um membro da Polícia de Fronteira Indo-Tibetana, uma unidade bem preparada para as duras condições climáticas da região. Apesar de sua experiência e treinamento, ele não conseguiu sobreviver ao clima mortal da montanha. Seu corpo permanece lá, como um aviso sombrio para todos que tentam fazer a escalada de que mesmo os alpinistas mais preparados e experientes estão vulneráveis às condições traiçoeiras do Monte Everest. Nona, o Yeti. O Yeti, muitas vezes chamado de o Abominável Homem das Neves, é uma criatura lendária que, segundo rumores, habita as regiões montanhosas da Ásia. Este misterioso bípede é supostamente visto acima e abaixo da linha de neve do Himalaia, deixando rastros na neve que já despertaram muita curiosidade e motivaram inúmeras expedições. Apesar das buscas minuciosas realizadas em áreas remotas da Rússia, China e Nepal, a existência do Yeti permanece um mistério fascinante. Descrito como um ser musculoso, o Yeti é coberto por um pelo escuro acinzentado ou castanho avermelhado, com peso estimado entre 90 e 180 quilos e cerca de 1,80 metros de altura, um pouco mais baixo do que os relatos do pé grande da América do Norte. Os relatos sobre o Yeti variam. Muitos dos primeiros testemunhos vêm da região do Everest, com base no folclore das tribos locais nepalesas e tibetanas. Esses contos descrevem uma robusta criatura noturna que vive entre eles, contribuindo para a rica diversidade da mitologia regional. Em tempos mais recentes, várias evidências alimentaram o interesse e o debate sobre esta criatura. Um destes fatos notáveis ocorreu durante a expedição de Eric Shipton ao Everest, em 1951. Pegadas enormes foram descobertas a 6.000 metros de altitude, capturando a atenção do mundo todo. Outras evidências intrigantes incluem um suposto couro cabeludo de Yeti, em exibição no Mosteiro Kumjung, no lado sul do Everest. Em 2009, o aventureiro Joshua Gates e sua equipe do programa Destination Truth coletaram amostras de pelo de uma série de pegadas grandes que mediam 33 centímetros de comprimento e 25 centímetros de largura. A análise forense destas amostras revelou sequências de DNA até então desconhecidas, aumentando o mistério em torno da lenda do Yeti. Apesar dessas descobertas intrigantes, o Yeti permanece tão misterioso como sempre, assim como o Pé Grande ou o monstro do Lago Ness. As provas concretas de sua existência são escassas, mas para muitos essa falta de evidências definitivas não refuta a sua existência. Em vez disso, ela enfatiza a reclusão e a raridade da criatura. Oitava, a expedição russa de 1952. Em 1952, um ano antes da escalada histórica de Edmund Hillary e Tenzin Norgay, corriam rumores sobre uma expedição russa que estaria tentando conquistar o Monte Everest pela Rota do Norte, no Tibete. Os relatos na época eram repletos de histórias ambiciosas, incluindo planos de colocar estátuas de Lenin e Stalin no cume, um gesto simbólico da mais alta ordem. Esta equipe de alpinistas otimistas estabeleceu seu acampamento final a uma altitude impressionante de 8.000 metros, prontos para fazer sua tentativa de chegar ao cume. No entanto, a trama se complica quando, logo em seguida, eles desaparecem sem deixar rastros. A equipe deixou para trás apenas um mistério a mais nos ares da montanha. Para complicar a história, as declarações oficiais da União Soviética negaram que a expedição de 1952 sequer tenha ocorrido. Apesar disso, um artigo de Yevgeny Gippenreiter, publicado na revista acadêmica Alpine Journal no final daquele ano, afirmava que uma equipe de 35 pessoas realmente se propôs a enfrentar a rota da encosta nordeste. Esta contradição entre os relatos e a negação soviética só aumenta o mistério. Nenhum registro substancial ou mesmo os nomes dos membros da equipe foram determinados. Apenas algumas breves notas em alguns jornais, como o Sydney Morning Herald, especulavam sobre o destino da equipe. Anos depois, uma descoberta arrepiante parecia prestes a desvendar o mistério. Corpos foram encontrados em uma tenda no alto da montanha. Por um momento, parecia que os vestígios finais da expedição russa de 1952 poderiam ter sido encontrados, potencialmente colocando um fim neste mistério. No entanto, logo foi determinado que estes não eram os corpos dos alpinistas desaparecidos.
Esta revelação apenas aprofundou o enigma em torno do destino da expedição de 1952. Sétima, os 4 desconhecidos. Em 22 de maio de 2017, uma descoberta surpreendente foi feita no acampamento 4 do Monte Everest. Dentro de uma tenda, os corpos de 4 alpinistas foram encontrados, uma revelação que rapidamente chegou ao acampamento na base do Everest. Esta descoberta sombria ocorreu quando uma equipe partiu para recuperar os restos mortais de um alpinista eslovaco que tragicamente havia sucumbido à baixa pressão atmosférica 3 dias antes. Ao invés de encontrá-lo, a equipe se deparou com os 4 alpinistas não identificados. O que aprofundou o mistério foi a constatação de que nenhuma agência de escalada operando na montanha havia relatado o desaparecimento de qualquer alpinista. E também não havia nenhum alpinista desaparecido. Este cenário intrigante chamou a atenção dos meios de comunicação em todo o mundo, impulsionando a história para o centro das atenções internacionais. O Ministério do Turismo do Nepal inicialmente especulou que os corpos poderiam pertencer a alpinistas de uma das expedições do ano anterior. No entanto, esta teoria rapidamente desmoronou quando as checagens confirmaram que nenhum alpinista das temporadas anteriores foi dado como desaparecido. Sexta, o ataque dos Sherpas. No mundo imprevisível da escalada no Monte Everest, o alpinista britânico John Griffith e seus 2 companheiros enfrentaram uma situação que foi além dos perigos comuns com ferimentos e avalanches. Eles encontraram o que só pode ser descrito como uma multidão enfurecida de Sherpas, o que levou a uma fuga angustiante do que eles temiam que pudesse ser um confronto letal. O incidente se desenrolou enquanto Griffith e sua equipe subiam o Everest. Em uma declaração dada na cidade de Lukla, que serve como porta de entrada para a região do Everest, Griffith relatou ao jornal britânico The Guardian os momentos intensos quando cerca de 100 Sherpas os abordaram de maneira confrontativa. A disputa se originou do que Griffith pensava ser apenas um desentendimento verbal no alto da montanha. No entanto, a situação piorou rapidamente quando os Sherpas, com seus rostos cobertos por agasalhos, apareceram na encosta sobre seu acampamento e começaram a pegar pedras. Segundo Griffith, os Sherpas escalaram a encosta e houve uma sensação imediata de perigo. Nenhuma palavra ou negociação poderia dissuadi-los. Foi nesse momento que Griffith e seus companheiros realmente se sentiram ameaçados, acreditando que estavam prestes a ser apedrejados. Houve um período de 50 minutos em que todos pensamos que íamos ser apedrejados até a morte, disse Griffith, ainda perplexo com a intensidade da agressão. A situação foi amenizada graças à coragem de meia dúzia de alpinistas do acampamento 2, incluindo a alpinista americana Melissa Arnott, a única mulher que escalou o Everest 4 vezes. Escalar o Monte Everest é um desafio formidável destacado pelas condições severas que aguardam os corajosos o suficiente para tentar. O frio extremo, o clima imprevisível e o risco de avalanches compõem o cenário de uma das aventuras mais perigosas do mundo. Acima de 8.000 metros fica a Zona da Morte, onde o ar se dilui e o resgate se torna quase impossível. Até hoje, mais de 300 bravos aventureiros perderam suas vidas nessas encostas traiçoeiras e cerca de 200 corpos permanecem na montanha até hoje, pois sua recuperação é perigosa e cara demais. Esta imagem foi obtida de um vídeo. Ele foi filmado no Monte Everest e é impressionante. O vídeo revela uma cena assustadora, com corpos congelados de alpinistas que tentaram completar o caminho até o cume. Essas sentinelas silenciosas são um lembrete sombrio da fúria da montanha e do alto preço que é pago por muitos em sua busca para alcançar o ponto mais alto da Terra. Esta imagem poderosa serve não apenas como uma homenagem àqueles que morreram, mas também como um sério aviso para aqueles que decidem seguir em frente. Você escalaria o Monte Everest mesmo sabendo de todos esses riscos? Conte a sua opinião na seção de comentários abaixo. Quinta. Sons estranhos. O Monte Everest é envolto por inúmeras histórias de mistério e perigo, mas uma das histórias mais arrepiantes envolve os sons aterrorizantes que assombram os alpinistas durante a noite. Quando o sol mergulha por baixo do horizonte, a montanha se transforma em um mundo de pesadelos. Um barulho alto e horrível reverbera através dos vales, dando a estranha impressão de que o próprio Everest está vivo e furioso. Mas qual poderia ser a fonte desse som horripilante? Dave Hahn, um alpinista experiente que chegou ao cume do Everest 15 vezes,
foi um dos primeiros a relatar esse fenômeno perturbador. Ele descreveu ter testemunhado enormes pedaços de neve e gelo caindo dos picos, atingindo violentamente o chão sob eles. O barulho era tão avassalador que lhe roubava o sono, fazendo ele refletir sobre o caos que se desenrolava ao seu redor. O mistério desses sons aterrorizantes foi finalmente desvendado pelos cientistas. Eles descobriram que o ruído ensurdecedor é causado pelas rápidas mudanças de temperatura nos Himalaias. Quando o sol se põe, a queda de temperatura faz com que as geleiras ao redor do Everest rachem e quebrem. À medida que o gelo quebra e cai de grandes alturas, isso cria um eco que faz tremer a terra. O derretimento das geleiras e os ruídos resultantes são sinais de que as mudanças climáticas estão afetando os Himalaias. Quarta, os numerosos resíduos humanos. O Monte Everest é conhecido por sua beleza inspiradora e suas alturas majestosas, mas escondido sob sua fachada de neve há um segredo sujo. Este pico icônico tem um enorme problema de lixo, e ele está se tornando uma séria ameaça ao meio ambiente e à saúde daqueles que se atrevem a enfrentar o clima da região. Todos os anos, milhares de aventureiros vão para o Everest ansiosos para conquistar seu cume. No entanto, eles deixam para trás mais do que apenas suas pegadas. Eles também produzem anualmente uma espantosa quantidade de 5.400 quilos de lixo. Esses detritos não têm lugar nenhum para ir a não ser descer a montanha. A falta de métodos adequados de eliminação de resíduos no Everest significa que esse lixo muitas vezes acaba em fossos abertos, aterros improvisados ou simplesmente espalhados pela paisagem. A maioria dos alpinistas reluta em trazer seu lixo de volta para baixo com eles, e sem banheiros ou instalações sanitárias ao longo da rota, o problema só piora. Os resíduos contaminam as fontes de água e o solo, representando um risco significativo para a saúde de quem bebe a água poluída, mesmo antes dela chegar ao acampamento na base da montanha. As comunidades locais dos vilarejos da região que hospedam esses turistas também sofrem com os efeitos da gestão de resíduos ineficiente. Elas não têm a infraestrutura e os recursos necessários para lidar com o grande volume de resíduos deixados para trás pelos alpinistas. Como resultado, o Monte Everest está lentamente se transformando em um gigantesco depósito de lixo. Isso não apenas estraga a beleza natural da região, mas também ameaça sua biodiversidade. Terceira, vida selvagem. Quando você pensa no Everest, a vida selvagem pode não ser a primeira coisa que vem à mente. No entanto, há uma revelação surpreendente sobre isso. A vida floresce mesmo nas condições extremas do pico mais alto do mundo. Apesar do clima rigoroso e das altitudes vertiginosas, o Everest é o lar de uma variedade de criaturas resilientes que vivem a mais de 880 metros de altitude. Um dos habitantes mais notáveis é a aranha saltadora do Himalaia. Essas minúsculas criaturas obstinadas se adaptaram para sobreviver no ar rarefeito e em temperaturas congelantes. Em 1924, uma expedição britânica fez outra descoberta intrigante de espécies únicas de gafanhotos encontradas apenas no Everest. Mas a vida selvagem no Everest não se limita aos insetos. O ágil leopardo das neves ronda as encostas mais altas, um símbolo do espírito indomável da montanha. O cerau dos Himalaias, também conhecido como tar, é um mamífero robusto com chifres que navega habilmente pelos penhascos rochosos. Já o urso preto dos Himalaias vagueia pelas florestas na base da montanha, compartilhando seu habitat com o tar. Ainda mais surpreendente é a presença do raro panda vermelho. Embora ele evite o pico gelado da montanha, esta criatura, semelhante a um urso-gato asiático, vive nas altitudes mais baixas, ampliando o diverso grupo de espécies da vida selvagem do Everest. Segunda, crescimento de arbustos e grama. O Monte Everest e a região mais ampla do Himalaia, conhecida por suas paisagens austeras e geladas, estão passando por uma transformação surpreendente que deixou os cientistas em alerta. Esta área, uma das regiões em aquecimento mais rápido do planeta, está vivendo um crescimento inesperado de arbustos e grama. Utilizando dados de satélite, os pesquisadores identificaram um aumento notável na vegetação das regiões abaixo da linha de neve, a área mais alta onde a vida vegetal ainda consegue crescer. Essas espécies geralmente consistem de gramíneas e arbustos anões misturados com a neve ocasional. Este ecossistema emergente poderia desempenhar um papel fundamental na hidrologia da região, cobrindo uma área de 5 a 15 vezes maior que a da região de geleiras permanentes e campos de neve.
Por meio da análise de imagens de 1993 a 2018, captadas pelos satélites do programa Landsat da NASA, pesquisadores da Universidade de Exeter, na Inglaterra, rastrearam a propagação dessa vegetação em várias faixas de elevação que variam de 4.150 a 6.000 metros acima do nível do mar. A taxa alarmante com que as geleiras dos Himalaias estão derretendo, que duplicou desde a virada do século, mostra a gravidade destas descobertas. Nas últimas 4 décadas, mais de um quarto de todo o gelo da região desapareceu. Esta rápida mudança ambiental sugere que os ecossistemas estão extremamente suscetíveis a alterações na vegetação induzidas pelo clima. O crescimento desses arbustos e gramíneas não é apenas uma pequena mudança. Ele sinaliza transformações ecológicas significativas que trazem implicações profundas, possivelmente afetando milhões de pessoas que dependem do Himalaia para obter água e estabilidade climática. Primeira, fósseis marinhos. Bem acima das nuvens, no pico imponente do Monte Everest, existe uma pista surpreendente do passado milenar da montanha: fósseis marinhos. Esses restos de antiga vida marinha contam uma história fascinante sobre a montanha mais alta do mundo. Uma história que começa há mais de 200 milhões de anos atrás. Naquele tempo, a área que hoje é o Monte Everest foi parte de um grande continente perto do que hoje é o Oceano Índico. Este continente se separou e começou uma lenta colisão com as placas tectônicas da Ásia. Este evento geológico monumental não apenas criou a cordilheira do Himalaia, mas também formou um mar raso e rico em vida marinha. Com o passar dos séculos, os ossos de criaturas que viviam neste mar assentaram-se no fundo dele, transformando-se em depósitos de calcário cheios de fósseis. As forças implacáveis das placas tectônicas da Terra empurraram estas camadas de calcário para cima, as elevando no ar e formando o que hoje conhecemos como o Monte Everest. Esses fósseis foram oficialmente observados pela primeira vez por exploradores em 1915, e eles têm despertado a imaginação de cientistas e aventureiros desde então. Algumas pessoas olham para esses fósseis marinhos e veem evidências do dilúvio bíblico descrito no livro do Gênesis. Outros os veem como provas da teoria científica das placas tectônicas, que explica como os continentes e as montanhas mudaram e se movimentaram ao longo de milhões de anos. A NASA e muitos cientistas apoiam esta teoria. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.